noite de hoje, a palavra de hoje, é para ela ser confrontadora mesmo, amém? Porque eu creio que nós precisamos pensar com a nossa própria cabeça e com a palavra que o Senhor nos entregou, amém ou não? Então, eu disse que o dia de pregar de boné chegaria, e o David me deu glória a Deus, porque agora ele vai poder tampar a cabeça também nos dias de frio, né, David? Porque a careca faz frio, né? Mas, amados, né, eu quero que os seus olhos estejam abertos para a palavra, amém? E você entenda o que realmente é a verdade que nós devemos aplicar, o que é simplesmente tradições religiosas, que nós podemos até mesmo colocar em prática, mas que não vão fazer diferença alguma em nossa intimidade com Deus, não vai fazer diferença alguma na vida que nós temos construído debaixo da presença de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então, às vezes aqui fala assim, pregar de boné é uma heresia, né? Os mesmos que muitas vezes têm um amor e práticas de raízes não cristãs, mas judaicas dentro da igreja. Só que essas pessoas talvez se esqueceram que lá, para os judeus, se você chegar perto do muro das lamentações com a cabeça descoberta, você não pode nem entrar com a cabeça descoberta lá. Vocês estão aí, gente? Sim ou não? Então isso fala de uma tradição religiosa, mas o que a Bíblia nos fala, amém? Isso que é importante, e é nisso que nós vamos apegar aqui. Então, essa palavra de hoje, ela é extremamente cultural, então, assim como outras que nós pregamos aqui, e nós vamos colocar essas palavras num lugar onde você possa acessar, quando você se torna membro dessa igreja, será a nossa indicação para você maratonar essas pregações, para você saber como a gente pensa muitas coisas. Eu tenho certeza que a noite de hoje vai abrir os nossos olhos, como o Espírito Santo de Deus tem aberto os meus olhos também para a glória de Deus. Amém, amados? Então, Espírito Santo, te damos liberdade aqui no nosso meio, declaramos que só o Senhor é Deus, declaramos que queremos estar submissos à Tua palavra, meu Pai, à Tua verdade revelada nas Escrituras, que nada atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer aqui, muito pelo contrário, que em nome de Jesus o Senhor possa falar conosco, se manifestar de maneira única e poderosa aqui no nosso meio. Nós consagramos a Ti este culto, consagramos a Ti este momento de palavra, queremos nos esconder para que o Senhor cresça, abra os nossos olhos, nosso entendimento, para que possamos viver debaixo da Tua verdade. A Tua palavra é a verdade, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus para esquentar a mão aí também. E abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 24. Glória a Deus. João 4, 24. Nossa, minha mão está gelada, hein? E aí, Tom? Vai ou não vai? Achou aí? Até uma coisa que a gente faz e não tem muito sentido, né? Que a gente aprendeu assim, né? Quem achou, diga amém. O que significa amém? Que assim seja. Então, quem achou, diga assim seja. Tipo assim, faz sentido isso? Não faz muito sentido, né? Mas fazer o quê? Aprendemos assim, vamos fazendo assim, né? É por isso que eu falo às vezes, né? Quem achou, diz achei. Achei. Faz mais sentido que amém, não? Mas é igual o final da oração. Assim nós oramos. E aí, gente, tá aqui, né? É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. É assim que a gente faz ou não? Porém, em nome de Jesus, não é o final de uma frase para que ela tenha efeito, poder ou para que ela funcione. Em nome de Jesus é uma procuração que o Senhor nos dá. Então, tipo assim, da mesma maneira que alguém escreve uma procuração para que você possa assinar em nome dessa pessoa, quando a Bíblia nos ensina a
orar em nome de Jesus é: o Senhor nos deu uma procuração para que, como seus embaixadores do reino, agora a gente se mova e ore em nome de Jesus. Quem está aí? Então, eu não estou falando em nome de Jesus, eu estou vivendo em nome de Jesus. Então, eu estou orando para que essa enfermidade vá embora agora. E aí, a minha atitude diz que eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Mas vamos lá, eu não vou falar sobre isso, mas foi só um... João 4,24 diz assim, não posso me perder no tempo aqui também. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amados, essa palavra, essa resposta de Jesus, essas palavras de Jesus, é uma resposta a uma mulher samaritana, que ele encontra num poço, tirando água, os discípulos vão buscar alimento, ele fica lá conversando com ela, e a história você talvez já conheça, e ele responde isso porque havia um conflito religioso na época, entre samaritanos e entre judeus. E nos versículos anteriores, se a sua Bíblia está aberta aí, você vê no versículo 20, ela diz: Jesus, eu creio que tu és profeta, mas os nossos antepassados adoraram neste monte, só que vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E eu quero, antes de entrar no tema, te explicar o porquê desta divisão entre samaritanos e judeus, entre um monte para adorar, o outro monte para adorar, que gerava muita confusão. Eu não sei se você se lembra, mas depois do reinado de Salomão, os seus filhos, eles acabam dividindo o reino. Lá Jeroboão, Roboão, você lembra a história, amém ou não? E esse reino foi dividido em dois reinos, o reino norte e o reino sul. Estamos falando da terra toda a terra do povo de Deus, toda a terra de Israel, vamos dizer assim, amém? Por causa desta briga, a terra foi separada, 10 tribos ficaram para o norte, 2 tribos ficaram para o sul. As tribos do sul eram Judá e Benjamim, que formou o reino do sul, e as tribos do norte eram as outras 10 tribos que formaram o reino de Israel. O reino norte, capital, Samaria. Reino sul, capital, Jerusalém. Quem está comigo aí, diga amém. Essa divisão, ela começou a causar já tensões religiosas entre os dois reinos. Já começou uma disputa entre o reino norte e o reino sul, porque o reino norte começou a criar os seus próprios lugares de culto, para que as pessoas não precisassem sair de lá e ir até o reino sul, lá no templo, para entregar a sua adoração. Em Betel, em Dan, eles criaram ali os seus próprios centros de culto. O reino norte, com o ataque ali da Assíria, ele cai. Então a queda de Samaria, o exílio, quando ele leva essas pessoas presas, ele é conquistado pela Assíria e a maioria dos israelitas é levado preso para lá. E aí presta atenção, esse povo, os assírios que levaram as pessoas do reino norte presas, eles começam a fazer uma estratégia para povoar essa terra novamente. Então presta atenção, poucos ficaram, a maioria foi levada. Aí os assírios, eles pegam e mandam pessoas de outras regiões para lá. Então essas pessoas de outras regiões começam a casar com as pessoas que ficaram lá, a se multiplicar com as pessoas que estavam lá, para reorganizar aquela terra. Eles se casaram com os poucos israelitas que restaram, e eles formaram um povo mestiço, que era de judeus, com todos esses que foram para lá. E esses então são os samaritanos. Quem está aí, meus amados? Olha aí como que a alvos também é cultura, amém ou não? E aí, a galera do sul começou a ver a galera do norte, os samaritanos, como impuros, como heréticos, como traidores da fé. Por quê? Porque junto com esse casamento, eles começam a adorar tanto a Deus, o Deus de Israel,
quanto aos seus próprios deuses. Isso aqui é importante. Então eles começaram a juntar a fé de Deus com a fé dos povos que eles se relacionavam, começando assim um sincretismo religioso. Então, do mesmo jeito que havia culto a outros deuses, eles também diziam adorar o Deus de Israel. E aí a galera do sul começa a olhar para ele e falar assim: isso é heresia, isso está errado, vocês estão traindo a fé. Então, os judeus, eles retornam do exílio, na liderança de Esdras e de Neemias, para reconstruir Jerusalém. E quando eles voltam, essa galera do Reino Sul, que também foi levado cativo, um pouco depois, mas foi levado também, eles voltam para reconstruir. A galera do norte oferece ajuda para eles, tipo, deixem de ajudar vocês a reconstruir. E eles falaram não. Eles recusaram essa ajuda, eles recusaram a ajuda dos samaritanos, porque eles não eram judeus puros. Então esses samaritanos ofendidos criam o seu próprio templo no monte Gerizim, perto de Siquém. E isso gera uma ruptura religiosa definitiva. Então eu te expliquei esse contexto para você entender o porquê a Bíblia traz tanto conflito entre judeus e entre samaritanos, que podem parecer pessoas da mesma terra, mas tem todo esse histórico de guerra. Então eles começam a se odiar de verdade, na raiz. Não poderia haver contato, você não poderia conversar com um samaritano que você era mal visto, e o samaritano não poderia conversar também com um judeu que era mal visto. E nesse cenário, a mulher fala: olha Jesus, a gente acha que é aqui que tem que adorar, nesse monte, vocês acham que é lá em Jerusalém. E Jesus responde a ela uma resposta que aponta para a nova aliança. Diante do cenário deles, nós podemos entender que os judeus adoravam em verdade. Por quê? Porque eles cumpriam o que tinha sido estabelecido por Deus como adoração. Eles adoravam no templo que Deus mandou levantar, eles cumpriam os rituais de Deus, porque até aqui, essa adoração, ela era feita através dos rituais. Mas eles, por mais que estivessem baseados na palavra, tanto nos 5 primeiros livros da Bíblia, quanto nos livros dos profetas, eles adoravam em verdade, mas não adoravam em espírito. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre a terra. Tanto que o próprio Jesus diz: olha, vocês me adoram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Já os samaritanos, nem com um, nem com o outro, nem em espírito, nem em verdade. Por quê? Porque eles criaram a sua própria forma de adoração. Eles fizeram o seu próprio templo lá naquele monte. Eles criaram o seu próprio método de fazer isso, mixando a sua fé. Por isso eles rejeitavam a ressurreição, o poder de Deus e inúmeras outras coisas. Eles criaram o jeito deles de adorar. Nem em verdade, nem em espírito. Mas Jesus diz que estabeleceria uma nova forma, onde não haveria mais lugar específico para a adoração, mas aqueles que adorariam ao Pai, aqueles que adorariam ao Senhor, e a adoração que Deus receberia seria uma adoração feita em espírito e em verdade. Fala comigo: em espírito e em verdade, que é o tema da palavra de hoje, em espírito e em verdade. Ou seja, hoje o salvo, ele pode adorar em espírito. Por quê? Porque ele já tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Ele pode fazer isso de maneira genuína. Ele pode expressar a sua adoração através do Espírito que habita nele e que o conecta com o Senhor. Ele pode fazer isso de maneira genuína. Porém,
além de fazer essa adoração de maneira genuína, talvez com lágrimas nos olhos, talvez joelho quebrantado, caminhando em adoração ao Senhor, nós também precisamos adorar em verdade. Não basta ser genuíno e verdadeiro, estar em espírito, eu também preciso adorar em verdade. E a única forma de eu conhecer a verdade, o único documento escrito que revela a vontade de Deus para nós é a palavra. São as cartas, as epístolas do apóstolo Paulo e dos outros, o livro de Atos. É o Novo Testamento, é a palavra que revela como nós agora adoramos ao Senhor. Então fala comigo, a minha adoração precisa estar de acordo com a palavra de Deus. E antes de nós entrarmos na adoração, de fato, antes de entrarmos na verdade, de fato, eu queria já estabelecer aqui uma premissa, estabelecer aqui um conceito para você entender. Quando falamos de adoração, nós não estamos falando de música, tá bom? Adoração não é música. Fala comigo, adoração não é música. A música pode ser uma adoração, mas a adoração não se resume à música, amém? Nada contra os músicos, obviamente, mas nós precisamos estabelecer esse conceito aqui. A adoração é um estilo de vida que agrada, que honra, que exalta a Deus, amém? Eu posso adorar a Deus aonde eu estiver. Eu posso não conseguir nem falar, mas já conseguir adorar ao Senhor. Por quê? Porque a adoração fala do que eu faço. A adoração fala da minha atitude. A adoração fala do meu posicionamento. Logo, se eu quero que a minha vida adore ao Senhor, eu preciso conhecer a forma, os princípios que Ele me pede para ser adorado. Quem estabelece a forma de adoração não é quem adora, mas quem estabelece a forma de adoração é aquele que recebe a adoração. Ou seja, quem nos diz como nós devemos ou não adorar, não somos nós, mas é o Senhor. Você está aí, gente, comigo ou não? Eu estou me esforçando para ser bem explicativo aqui, estou conseguindo? Sim ou não? Você está entendendo? Está entendendo, gente? Sim ou não? Então presta atenção. Se quem estabelece a forma de adorar é quem recebe a adoração e não eu, o eu acho não vale nada em nossa adoração. Eu acho que tem que ser assim. Não, mas eu acho que tem que ir daquele jeito. Não, mas sobre casamento, eu acho que é assim. Não, sobre a minha vida sexual, eu acho que agora é melhor assim. Eu acho, para aquele que adora, não significa nada. Ou seja, nós precisamos trocar o eu acho para o está escrito. Quem está aí? Por quê? Porque nós baseamos a nossa vida não no que nós achamos, mas no que aquele que recebe a adoração estabeleceu que será uma adoração que ele recebe. Mas, como uma geração que é discipulada pelo TikTok, por cortes de Instagram, por Reels, por pequenas frases, vai conseguir dizer está escrito, se ela não mergulha naquilo que está escrito? Pessoas que vivem preceitos hoje, que não sabem nem explicar o porquê, só fazem porque outros fizeram e funcionou. Um dia, chegou alguém para mim e falou assim, pastor, e eu fiquei assim, caraca, agora você me pegou, né? E eu acabei nem estudando mais sobre isso, né? E devo fazer isso. Ele chegou assim, pastor, por que no final do culto você pede para levantar a mão direita? Aí eu falei, rapaz, por isso que a esquerda não é de Deus, né? Tô brincando, calma, fica aqui, calma. Por quê?
Porque me ensinaram assim, eu acho, né? Essa é a resposta. Mas isso acontece em muitas coisas, talvez mais influentes em nossa vida, e a gente simplesmente vive sem saber o porquê. Quem está aí, meus amados? Presta atenção. Nem tudo que faz sentido é bíblico. Nem tudo que faz sentido é bíblico. Nem tudo que soa espiritual tem origem em Deus. Tem muita coisa que parece espiritual, mas é do diabo. Ah não, pastor. Você sabia que quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, ele usou Salmo 91? Quem está aí? Quando ele vai lá, ele usa Salmo 91. E a proposta de Satanás para Jesus fazia todo sentido. Ele falou o quê? Se você é filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Se ele pega um pentecostal desavisado dos dias de hoje, a hora que ele fala aos seus anjos dar ordem a seu respeito, ele fala: opa, eita glória, agora estou recebendo aqui, agora eu vou voar. Quem está aí? O que ele falou era bonito, fazia sentido. Som espiritual, sim ou não, gente? Só demais. Faz sentido, é bíblico, não do jeito que ele usou. Satanás tirou um texto do contexto e propôs algo que parecia cheio de fé, mas era manipulação disfarçada de espiritualidade. Quem está aí? Tem muita coisa no meio religioso hoje que parece poderosa, que faz sentido emocionalmente, mas não tem base na nova aliança. Olha aqui para mim, Satanás não precisa tirar a Bíblia, ele só precisa distorcer ela um pouco. Por isso, não é o que faz sentido que nos guia, é o que está escrito que deve nos guiar. Não é o que a gente acha que é legal e pode parecer bacana, mas é o que o Senhor ensinou em sua palavra. Se Satanás usou a Bíblia fora do contexto para tentar Jesus, imagina o que ele pode fazer com uma geração que nem a Bíblia lê. Você está aí ou não? Se Satanás usou um texto fora do contexto para tentar enganar Jesus, o que ele não faz com uma geração que nem mesmo a Bíblia lê? O que nós vemos hoje, meus amados? Uma mescla entre preceitos do Novo Testamento com práticas do Antigo Testamento, além do acréscimo de ideias estranhas e misticismos que tomam conta da igreja. Quem está aí? Está preparado? Vamos entrar nisso, sim ou não? O livro de Hebreus, ele é escrito para judeus convertidos ao cristianismo. Ele está repleto de sinalizações para que eles deixem os antigos preceitos para trás e vivam agora na nova aliança. Ele fala inúmeras vezes que a nova aliança é superior à antiga aliança. Ele fala que Jesus é superior a Moisés, que Moisés era o líder máximo deles. Hebreus 10:19 fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Olha isso. Ele fala: agora, vocês estão entrando no Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? Era o lugar mais consagrado do templo. Mas ele fala: você não vai entrar no Santo dos Santos agora fazendo sacrifícios ou sendo um sumo sacerdote. Você vai entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ou seja, não é mais pelo sacrifício de animais, mas é pelo sangue de Jesus, pelo novo. Fala comigo, novo. Fala comigo, novo. Pelo novo. Vamos lá, pelo novo. E viva o caminho.
Agora não é por aquele sacrifício, porque a nova aliança, ela é superior. Não tem mais essa de, eu tenho um sacerdote, agora é o sacerdote que vai nos fazer chegar ao santo dos santos, e vai pedir perdão pelos nossos pecados, e pedir pelos nossos milagres, e aí ele sai de lá, com a sua estola sacerdotal, e no meio do povo, com o seu peito cheio de pedras preciosas, falando, eu pedi perdão pelos seus pecados. Não! Ele está falando que agora há uma nova aliança estabelecida a partir de Cristo Jesus, e essa aliança, ela tem base, o sangue de Cristo. E meu amado, o que nós precisamos fazer, e o lugar o qual nós precisamos nos voltar, é para a nova aliança. A aliança que Cristo estabeleceu na cruz do Calvário, que é ensinada pelo próprio Cristo, ratificada pelos seus apóstolos em suas cartas. Vamos lá, eu vou falar de algumas coisas aqui, que acontecem, não aqui no Brasil, acontece aí em outros países, da Oceania, entendeu não? Estão aí, gente, sim ou não? Líderes que se intitulam sacerdotes usam trajes especiais e se colocam como o único canal entre Deus e o povo. Líderes que fazem separação entre o clero, que são aqueles que detêm o conhecimento, os cargos de importância, e os leigos, aqueles que devem só obedecer e fazer os que eles mandam. Quem está aí, meus amados? Eu já vi isso, você deve ter visto também. Pessoas que usam aquela roupa sacerdotal, que põem o anel, e as pessoas têm que passar beijando o anel, porque ele tem o anel do sacerdote especial, que acessa o santo dos santos, que tem o cajado que abre o mar da prosperidade da vida daqueles que vão lá e entregam uma oferta de R$1.000. Quem está aí? Estou falando um absurdo aqui, gente? Pessoas que tratam o templo como a casa de Deus no sentido literal. Não, aqui é a casa de Deus. Aqui é um prédio, cara. E se a gente sair daqui, esse prédio pode virar balada de novo. Porque não tem nada de especial nesse prédio aqui. O que faz desse prédio especial é a nossa presença que está aqui. O que faz deste lugar um lugar onde o Senhor habita é a nossa presença aqui neste lugar. A partir do momento em que nós que carregamos a presença de Deus, que nós que somos o templo de Deus juntos aqui em unidade, a partir do momento que a gente sai daqui, esse lugar é um prédio normal. Quem está aí? Atos 17:24, se não me engano, Deus fala assim: Deus não habita em templos feitos pelo quê? Por mãos humanas. Ele falou isso, cara. Aí a gente acha que um lugar é o lugar onde Deus habita, que é especial. Você viu que o pessoal acha que é especial? Não, porque lá na igreja eu não posso com essas roupas, mas no churrasco você vai. Por quê? Porque ali é o lugar santo. Sabe o que é isso? No Antigo Testamento, não é Nova Aliança. Você não está adorando em verdade. Quem está aí? Dar ao púlpito aqui um valor sagrado, acima das Escrituras. Pode falar, gente, sim ou não? Pode falar, gente, sim ou não? Tem pessoas que olham essa plataforma aqui como um lugar especial, do tipo, não pode subir aí? Pode pisar nesse lugar? Porque aqui é um altar. Quem está aí? Não, então, do jeito que eu estou, eu não posso subir no altar, mas eu posso sentar na cadeira, porque o altar é um lugar santo. O altar é um lugar onde... Vocês estão aí, gente, sim ou não? Então, fora do altar, você pode ver de qualquer maneira. A hora que pisa no altar,
A hora de subir ali, a pessoa, ai Senhor, me purifica, me santo. E sobe no altar, porque agora, vocês estão aí, gente, sim ou não? Isso aqui, presta atenção, essa elevação aqui, é só para eu conseguir enxergar quem está ali atrás. Esse chão aqui, ele é feito do mesmo chão que está aí. Vocês estão aí, gente, sim ou não? Deus teve que explicar isso, lá em Isaías, se não me engano, ele falou assim, gente, vocês pegam um pedaço de madeira, aí vocês cortam a madeira, metade vocês fazem lenha para o fogo, e a outra metade vocês fazem um Deus, uma imagem que vocês adoram. Tem sentido isso? Não tem. Mas hoje, infelizmente, o nosso cristianismo acabou se corrompendo com esse sincretismo religioso. Então, para subir no altar, tem que ser diferente, tem que estar com a roupa diferente, tem que ser graduado em um nível espiritual diferente, senão não posso subir no altar. Por quê? Porque o altar é santo. Só que no Novo Testamento, o altar não é um lugar físico na frente da igreja, mas o altar é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, e estar com a vida no altar, é estar com uma vida entregue e rendida a Jesus. O altar hoje são as nossas vidas, vividas em consagração a Ele. Estão aí, gente, sim ou não? Pessoas que guardam o sábado como obrigação espiritual, práticas de festas judaicas como se fossem normas para os cristãos e não são. Yom Kippur, tabernáculos e etc. Ai, pastor, é pecado eu fazer. E gosta de celebrar uma festa qualquer, mas não é uma tradição, uma norma para a gente viver agora. Práticas de julgamento e maldição com base na lei. Eu não sei se você já viu isso, mas tem líderes que amaldiçoam as pessoas porque saem das suas igrejas. Acham que tem esse poder. Ah, você está indo embora? Então, eu retiro de você a minha cobertura espiritual. Agora, você está sozinho e amaldiçoado para sempre. Quem está aí? Mas hoje, nós nos apegamos a qualquer coisa que funcione, ainda que não seja bíblico, e criamos um outro evangelho, do qual o apóstolo Paulo diz que deve ser amaldiçoado aqueles que o praticam. Que seja anátema aqueles que pregam e que vivem um outro evangelho que não seja aquele estabelecido por Jesus, estabelecido na doutrina dos profetas e dos apóstolos. Igrejas neopentecostais começaram a popularizar o uso de objetos ungidos. Eu sei que você nunca viu isso. A rosa ungida, o sal ungido, o sabonete ungido, o envelope da unção, o óleo que tem a unção especial, a água que tem a unção especial e etc. Como meios de você acessar o milagre, com o objetivo de criar um ponto de contato visível para a fé. Só que muitas vezes, isso se tornou a comercialização da fé e fazer fetiches do espiritual. Quantas pessoas não utilizam a Bíblia aberta no Salmo 91 da sua casa para expulsar demônios? Você viu que até Satanás usou o Salmo 91 com Jesus aqui, amém ou não? O que ele vai adiantar? Está aberta lá a Bíblia lá. A bênção da água do Rio Jordão, o sal da aliança, o grão de mostarda que vem da terra de não sei aonde, que é especialmente ungido. E a pergunta é, de onde vem isso? Me pergunte de onde. Isso vem da magia do mundo antigo, do Egito, da Babilônia, da Grécia, de Roma. Também presente nas religiões afro-brasileiras, espiritismo kardecista, catolicismo popular, água benta, relíquias, medalhas. Tudo isso não vem da nova aliança, isso vem da Umbanda, do Candomblé, do espiritismo. Quem está aí, meus amados?
que usam banho de descarrego, erva, vela, colar e roupas específicas. E a gente adapta isso para o evangelho agora. Por quê? Porque vai extrair dinheiro das pessoas de alguma maneira, que vai manter as pessoas ali acreditando que a liderança espiritual é tudo que ela precisa. Aí vai lá a igreja e cria um banho espiritual com um sabonete ungido para a limpeza da alma com óleo e água. Aí vai lá a igreja e cria a pulseira de fogo que tem as correntes da promessa e os objetos carregados de unção. Quem está aí, meus amados? Estou falando alguma besteira aqui? E se você achar que eu vou adorar ser confrontado, por quê? Porque eu quero crescer em Deus. Quem está aí? Se alguma dessas práticas fazem parte da nossa forma de viver, nós não estamos adorando em verdade. E vai chegar o dia que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que isso não é verdade? Porque isso tira Cristo do centro. Isso torna o Espírito Santo um poder impessoal, ao invés da pessoa que Ele é. Isso transforma a fé em ritualismo místico. Isso prepara o terreno para a manipulação e o comércio da fé. Para que alguém obtenha lucros, para que alguém obtenha poder, para que alguém mantenha as pessoas presas. Desfiguram o evangelho da cruz, da graça e do arrependimento. E como deve ser a nossa adoração? Romanos 12:1. Apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Por que as pessoas se apegam a tudo isso? Porque elas têm preguiça de ir para a verdade. Elas têm preguiça de abrir a sua Bíblia. E presta atenção, você não precisa ser teólogo, você precisa amar a palavra, que são coisas diferentes. Um teólogo pode amar a palavra, sim, mas alguém pode amar a palavra e não ser necessariamente um teólogo. Quem está aí? Abraçamos essas coisas por quê? Porque é mais fácil ser discipulado por um vídeo de 1 minuto do que sentar e gastar o seu tempo lendo as Escrituras, mergulhando, perguntando ao texto, perguntando a Jesus. Quem está aí, gente? Pelo amor de Jesus Cristo. E o que a gente faz? Nos rendemos à preguiça das pessoas e colocamos ela no mercado da fé? Ou insistimos em impulsionar e incentivar cada um dos que se converteram a buscarem e viverem pela verdade descrita nas Escrituras? Eu creio que o segundo caminho é mais saudável. Quem está aí? Existe unção com óleo? Claro que existe. Mas é aquele ensinado na nova aliança. Está lá em Tiago. Está lá. A imposição de mãos para envio está lá. Não precisa de mais. A gente não precisa de 48 nomes de óleo e cada um serve para uma coisa. Não, se um juiz com esse óleo, é que esse óleo não é o de cura. O de cura é esse aqui que vem. Vocês estão aí, gente, sim ou não? Logo, as inúmeras formas de adorarmos e vivermos o cristianismo está agora descrito na palavra. E erramos. Erramos quando? Quando não vamos para a palavra, quando não lemos a Bíblia. Marcos 12:24. Essa é a palavra de Jesus aos religiosos da época. Errais. Por quê? Porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais. Estão enganados, desviados, cometendo um erro grave. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras.
A ignorância da palavra de Deus leva ao erro, à incredulidade, ou apoia a minha fé naquilo que não deve merecer esse apoio, nem o poder de Deus. Ou seja, falta de fé e de compreensão de que Deus tem poder para ressuscitar, transformar e cumprir as suas promessas. Igreja Alvos, presta atenção, o que nós precisamos da verdade, da palavra, da nova aliança, é o que eu quero viver, é o que nós precisamos viver, a verdade para agora. É muito fácil entrar num ritmo de repetir o que todo mundo faz. Mas segundo a palavra que está escrito no livro de Mães, capítulo 1, versículo 2, fala o quê? Você não é todo mundo. Quem está aí? Aí talvez você está olhando para mim e falando, pastor, é mais difícil do que eu pensei. Eu achei que era só ir na igreja, entregar meu corpo lá e voltar para casa, que eu já estava santificado. Paguei meu culto a Deus, estou aprovado diante dEle. Eu tenho que ler, eu tenho que entender, eu tenho que crescer. Depende. Só se você quiser não ser enganado. Para entrar no fluxo e ser enganado por qualquer desculpa, a Bíblia fala assim, ó. Chega uma hora que você tem que amadurecer. Eu era menino, falava como menino, mas aí eu cheguei na estatura, eu amadureci. E agora quando eu amadureci, eu não sou mais levado por qualquer vento de doutrina. Não é qualquer coisa que falam para mim que eu acredito. Por quê? Porque eu adoro ao Senhor em espírito e em verdade. Não a manipulação. Não aquilo que fazemos sem nem entender o porquê fazemos. Não ao sensacionalismo que só quer tirar dinheiro das pessoas, mas queremos ver as pessoas firmes em Jesus Cristo, com a sua fé fundamentada. Você não precisa ser teólogo, mas precisa conhecer ao Senhor e precisa conhecer a sua palavra. Quem está comigo, diga amém. Fala comigo, eu preciso conhecer a verdade. Fala, eu preciso conhecer a palavra. Amém, amados? A gente sai do engano. A gente não dá a corda para os profetas do Pix, dos caras que vai pregar de jaleco para falar que é curandeiro gospel. Quem está aí, meus amados? Mas Jesus dizia em espírito e em verdade. Também não é só em verdade. Eu também preciso estar em espírito. Então, só conhecer não é suficiente. Ah, pastor, já estava difícil. Agora eu tenho que conhecer a verdade. Aí você fala que só o conhecimento não é suficiente. Não é, porque tem que ser em verdade, mas tem que ser também em espírito. Ou seja, o outro extremo também é prejudicial. E qual que é o outro extremo? Um cristianismo frio, puramente intelectual, que nega ou minimiza a atuação sobrenatural de Deus. Ou seja, é um cristianismo que nega a atuação contemporânea do Espírito Santo, que nega o trabalhar sobrenatural de Deus, os dons espirituais. Se transforma em uma espiritualidade seca e sem poder, uma vida espiritual que rejeita a oração por cura, que rejeita a libertação de pessoas dos demônios. Tem demônio? Tem na palavra, inúmeros endemoniados. O que a igreja faz? Manda embora os demônios. Na grande comissão é o que ele diz: vocês vão expulsar demônios, curar enfermos, falarão novas línguas. Nós não podemos ir para o outro extremo e rejeitar isso também, e ver isso como superstição ou desnecessário, preferindo confiar apenas na medicina ou na psicologia, zombar daqueles que têm experiências com Deus, chamando de emocionalismo ou fanatismo, sem discernir que Deus age de forma pessoal e poderosa. Quem está aí, meus amados? O outro extremo
é uma fé sem expectativa no sobrenatural. E caminhar com Jesus é pressupor que em algum momento o que Ele vai fazer vai transcender o nosso entendimento. Alguma hora, alguém que não tinha visão vai ver, alguém que não acreditava vai crer, alguém que não andava passa a andar. Por quê? Porque caminhar com Ele também é caminhar no sobrenatural. Em verdade, na palavra, em espírito, com sensibilidade espiritual, com fé, com dons espirituais, discernimentos de espíritos, dons de profecia, dons da fé, variedade de línguas, línguas com interpretação, fé viva, espaço para o mover do Espírito Santo, disciplina profética, mas com doutrina bíblica, a busca pelo poder de Deus, sem misticismos de outras religiões, valorizar as experiências, mas julgar todas elas pela palavra. Em meio a esse mundo tecnológico, presta atenção nisso aqui que é importante. Em meio a este mundo frio, Deus quer que aquele que o conhece se levante, em verdade, mas também em espírito, que é a adoração que somente a gente pode gerar. Eu vi um vídeo do John Piper, e eu quero trazer ele para vocês aqui. Presta atenção, Deus quer a nossa adoração. Eu perguntei para o ChatGPT. Quem conhece o ChatGPT? Eu disse a ele: escreva uma oração de 30 segundos com o espírito de C.S. Lewis, exaltando a graça de Deus. Entra. Não deu 10 segundos. E aqui estava o texto. Ó Deus eterno, fonte de toda luz e beleza, curva meu coração diante do assombro da tua graça. Se não fosse por ti, eu estaria perdido nos próprios labirintos da razão e vaidade. Mas o teu amor me encontrou. Louvado sejas por te dares a conhecer, não como um conceito, mas como o Deus vivo que invade o tempo com eternidade. Que a minha vida, pequena como é, reflita um vislumbre da tua glória. Amém. Isso aqui é uma máquina. Isso é adoração? Não. Isso não é adoração. Essas pessoas, essas máquinas me louvam com os seus lábios e com os seus bytes, mas o seu coração está longe de mim. Vamos deixar algo claro aqui, meus amados. Qual é o propósito do universo? Por que fomos criados para estar nele? Por causa de palavras? Não. Computadores e palavras escrevem isso melhor do que você. Eles fazem isso melhor do que a mim. Eles têm uma capacidade maior do que a gente de escrever bonitas palavras. Eles fazem isso. Mas eles não sentem nada. É por isso que o universo é criado, para lá terem pessoas que sentem. E isso é incrível. O universo existe para ter pessoas criadas à imagem e semelhança de um Deus, que sentem a graça de Deus, que sentem a glória de Deus, que sentem a beleza da maravilhosa graça de Deus, que sentem o amor de Deus, então o adoram.
Então, por sentirem esse amor, essa graça, tudo em sua vida passa a ter um sentido, e o sentido é adorar ao Senhor de maneira verdadeira e genuína. Ou seja, o Senhor quer pessoas que sintam adoração, que adorem em verdade, mas também em espírito, que escrevam os seus louvores, não simplesmente com base em palavras que se conectam e ficam maravilhosas, não, mas porque sentiram a graça de Deus, conhecem a sua verdade, então essa verdade, com essa graça que ele sente, se traduz em adoração verdadeira e genuína com a sua vida. Isso nos envolve a nossa alma, envolve o nosso espírito, envolve os nossos sentimentos, e então nós adoramos. Essa é a adoração. Isso é adorar em espírito. Está aqui, ó. Só nós podemos gerar adoração, mesmo sendo espremidos e esmagados. As máquinas criam palavras em qualquer momento, com uma sabedoria infinitamente maior do que a nossa. Mas olha para mim, Deus não quer palavras. As máquinas conhecem a Bíblia com todas as suas interpretações e versões. Mas não é isso que o Senhor quer. Verdade é o que Ele quer. Em espírito é o que Ele quer. E isso, meus amados, só nós podemos entregar. É por isso que Ele nos chama. É por isso que Ele nos levanta. É por isso que Ele se revela a nós. É por isso que, caminhando como se estivéssemos no caminho de Emaús, ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem Ele é. Vivemos então, não por um tradicionalismo passado, vivemos por uma nova aliança, por um novo e vivo caminho. E é neste lugar que o Senhor quer nos conduzir. É para este lugar que o Senhor quer nos levar. Então Ele vai extrair de nós. Porque vai vir um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ainda que as máquinas tomem esse mundo e governem sobre tudo, os verdadeiros adoradores ainda estarão lá, sendo procurados pelo Senhor. Aqueles que, em meio às facilidades dos dias de hoje, não se rendem a ela, mas pegam as suas Bíblias, abrem as suas Bíblias, mergulham na sua palavra, perguntam ao Senhor: guia-me, revela-te a mim. Eu sou pobre, eu sou pecador, eu sou falho, mas o Senhor é bom. Nenhuma máquina escreveu isso. Foi produzido pela revelação de um verdadeiro adorador. Amém, amados? Vamos orar, fique de pé no seu lugar.
em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei. O meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci. O meu prazer é te louvar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
no Espírito e em verdade. Só você pode entregar o que você está entregando ao Senhor neste tempo, nessas circunstâncias. Uma máquina não faz isso. Outras pessoas não podem fazer. Na glória, não o faremos. A única oportunidade que temos de adorar, mesmo em meio ao caos, de não nos deixar nos corromper com as bênçãos, com a bonança de Deus, é agora. O tempo é esse, o tempo é agora. Não somente de você cantar louvores, mas de você viver para a glória do Senhor. Viver em espírito e em verdade, livres das amarras religiosas, livres da obrigação, da imposição e da manipulação, livre para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Assim, Pai, leva aqueles que ouvirem a Tua palavra a viverem dessa forma, de maneira genuína, autêntica, em fé, rompendo, avançando, vivendo para a Tua glória, em nome de Jesus, meu Pai. Abre os nossos olhos, nosso entendimento, nos liberta, meu Pai, de sofismas, nos liberta, Senhor, de rituais místicos e religiosos, e aponta os nossos olhos para a verdade. A Tua palavra é a verdade, meu Pai. Gera fé e transformação em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Adora ao Senhor.